Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e eu quero te convidar a inscreverem-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir e também a compartilhar as nossas reflexões. E o tema da nossa reflexão é o que atrai a ira de Deus. O nosso texto base está em Números capítulo 16, versículo 2. Diz assim o texto: E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Eu já quero iniciar esta nossa reflexão compartilhando com você que contra Moisés levantaram-se 250 homens contra ele. Mas a Bíblia, ela também nos garante e a sua palavra nos conforta, onde ainda que 11.000 sejam contra nós. Salmos de número 91, versículo 7 diz: 1.000 poderão cair a teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Pode até ser que contra você tenham se levantado vários e até grandes, como foi contra Moisés, mas eu prefiro confiar no que diz a Bíblia em nosso favor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 4 diz: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Ainda que a maioria seja contra nós, o que nos importa é somente que Deus, ele esteja em nosso favor. E creia, Deus está conosco. A história de Coré, Datã e Abirão é um dos exemplos mais fortes da Bíblia sobre rebeldia contra a liderança escolhida por Deus. Esses homens não apenas desafiaram a Moisés e a Arão, mas na verdade estavam rejeitando a autoridade do próprio Deus. O resultado deles foi extremamente trágico. A terra se abriu e os engoliu vivos, servindo assim de alerta para cada um de nós. Nesta nossa reflexão, eu gostaria de compartilhar 3 lições, 3 aprendizados que podemos extrair desta passagem e juntos aprender, para que não caiamos nos mesmos erros. A primeira lição, o nosso primeiro aprendizado com esse texto é que Deus, o nosso Deus, ele abomina rebeldia. A nossa Bíblia, ela vai nos ensinar, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso 1, que diz que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Coré, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e Arão, mas na verdade eles estavam se opondo à ordem estabelecida pelo próprio Deus. O que aprendemos e apresentamos aqui é que, quando nos rebelamos contra as autoridades espirituais, ou mesmo a qualquer liderança instituída por Deus, estamos na verdade agindo igual a Coré, Datã e Abirão, desafiando a vontade do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, Deus ele abomina o espírito de rebeldia, pois ele gera divisão e destruição e faz lembrar a Deus o espírito de Satanás, o próprio demônio, que ele foi expulso do céu por causa de uma rebelião. Que nós possamos aprender com essa lição a fazer Deus lembrar do seu Filho, Jesus, que faz a sua vontade, que fez a sua vontade. A segunda lição, o nosso segundo aprendizado com essa lição é que, com essa lição, a arrogância nos afasta completamente da presença de Deus. A nossa Bíblia, ela vai nos dizer, livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Meus irmãos, Coré e seus companheiros acreditavam que eram melhores e mais capazes que Moisés e Arão. O orgulho deles os cegou e os conduziu à grande ruína. O que aprendemos e tiramos de lição também
é que a arrogância nos impede de enxergar a verdade. Ela nos afasta de Deus. A arrogância, ela impediu de Pilatos enxergar a verdade que estava diante de seus próprios olhos, quando ele mesmo perguntou a Jesus: o que é a verdade? E Jesus, ele que é a verdade, Jesus, ele que é o caminho, e Jesus que é a vida, se calou. Meus irmãos, que as escamas caiam dos nossos olhos e que possamos enxergar a verdade que está em seguir a Cristo Jesus. Meus amados, precisamos manter um coração humilde, um coração submisso e reconhecendo que sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos fazer. E o nosso terceiro aprendizado, a nossa terceira lição deste texto é que a fidelidade a Deus traz livramento. Salmos de número 34, verso 15 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos a seu clamor. Meus irmãos, como é gostoso, como é maravilhoso quando nós clamamos a Deus e Ele ouve o nosso clamor. Quando nós clamamos a Deus e sabemos que Deus ouviu a nossa oração, e quando Deus responde. Mas como é trágico, como é ruim, como é péssimo para o servo de Deus quando ele ora e o céu está de bronze. Enquanto nos mantivermos humildes, enquanto nós nos mantivermos obedientes a Deus e caminhando na sua justiça, na justiça de Deus, os olhos de Deus, eles sempre estarão sobre nós e principalmente ao nosso favor. Do exato momento em que Coré, Datã e Abirão pereceram por sua rebeldia, Moisés e Arão permaneceram fiéis e foram sustentados por Deus. Eu quero te convidar a crer que, se tu ainda se mantiveres na fidelidade ao Senhor, Ele, o nosso Deus, Ele sempre trará sobre as nossas vidas grandes e poderosas respostas, livramento e proteção. Em tempos de crise e oposições, nossa maior arma é a fidelidade a Deus. Meus amados, nós não precisamos nos defender, pois o Senhor é quem luta por nós. Eu concluo esta nossa reflexão com o seguinte convite. Um convite para que cada um de nós, ao venha, seguimos, que cada um de nós nos arrependamos. A história de Coré, Datã e Abirão é um alerta para todos nós. Deus não tolera rebeldia e orgulho, mas Ele sempre estende a sua graça àqueles que se arrependem e se voltam para Ele. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Pode ser que esteja frequentando ou até mesmo você seja um obreiro em alguma igreja, mas esteja completamente fora, afastado dos planos de Deus e até mesmo já desviado dos caminhos do Senhor. Eu quero aproveitar esta oportunidade que se abre e te convidar a verdadeiramente a reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, a refazer a sua aliança com Deus. Amém? Diga um sim para Jesus e tenha a sua vida mudada, tenha os seus caminhos transformados e receba a salvação que somente recebemos e encontramos em Jesus Cristo. Cristo, meus irmãos, Cristo, Ele sim é o exemplo perfeito de humildade e obediência. Ele nos chama a viver em submissão a Deus e em comunhão com os seus planos. Amém? Guarde essa palavra em seu coração. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura. Compartilhe essa reflexão com mais alguém. Curta, compartilha com mais pessoas. Ative o sininho das notificações. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.